Galera, muito boa noite. Quinta-feira, 18h30, como de costume. Estamos aqui com vocês. Aliás, ao contrário, vocês estão aqui conosco, que é isso que é o objetivo do programa. É gostoso ter vocês aí. Eu estou aqui com minha mais recente amizade, Maurício Duarte, um cara que fizemos o programa passado, junto com o meu brother Jacuí. E falando sobre meio ambiente, que é um tema importantíssimo, haja visto a cúpula de meio ambiente que está acontecendo agora lá em Glasgow, não é isso? Uhum. E então é um tema que está aí em pauta, em voga, e a gente tem que conversar sobre ele. E por isso que, seguindo aqui a sugestão do meu querido amigo Maurício, nós trouxemos um outro grande amigo, João Malavolta, fundador da EcoSurf. João, naquela câmera bonita, linda, maravilhosa, que está todo mundo te assistindo, por favor, introduza você mesmo para a galera. Pô, obrigado a oportunidade, o convite, Boris, está aqui no programa. Agradecer ao Maurício, um amigo de longa data, uma pessoa a qual eu tenho uma admiração imensa por tudo que ele fez pelo surf e hoje por tudo que ele pesquisa sobre surf e meio ambiente. Como o Boris já falou, eu sou o João Malavolta. A partir do ano 2000, eu com um grupo de jovens da cidade de Itaém, a gente criou uma organização não governamental chamada EcoSurf. É uma organização que tem como propósito e missão empoderar o surfista para atuar nas causas públicas e na proteção do oceano. A gente parte de uma premissa de que não dá para falar de surf sem falar de meio ambiente. Não dá. É uma coisa intrínseca você ter o surf como um componente das questões ambientais e as questões ambientais um componente dentro do surf, da sua filosofia de vida e da cultura de praia de modo geral. E a ideia da EcoSurf é justamente trazer o surfista para assumir essa responsabilidade que ele deve ter em retribuir tudo de bom que o oceano nos dá. Então, se o oceano nos deu as ondas, está na hora da comunidade do surf retribuir o favor. Então, é um pouco disso que a gente pensa, um pouco disso que a gente tenta levar enquanto mensagem para essa comunidade global do surf e fazendo o trabalho através das redes, o trabalho prático das ações diretas, envolvendo política pública, envolvendo pesquisa, mobilização social e o engajamento. Então, são 2 décadas já que o EcoSurf existe no Brasil, com uma atuação muito forte aqui na Baixada Santista, mas a gente conseguiu também expandir, as ações do EcoSurf para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já chegamos em alguns outros lugares do mundo também, já tivemos a EcoSurf na França, Portugal, no Norte da África, no Marrocos, e agora a gente está começando um processo da EcoSurf nos Estados Unidos. Caramba, quer dizer que de Itanhaém virou global. É uma rede, né? A gente convenciona que é uma rede, ela funciona num processo de expansão e retração, né? A gente já teve momentos dessa rede muito mais capilarizada, alcançando outros países ao redor do mundo, e agora a gente faz a manutenção, dessa rede, animando esses processos em cada lugar, através desses porta-vozes da EcoSurf que estão distribuídos por aí. E como é que vocês se conheceram? São amigos de infância? Começaram a pegar onda juntos? Como é que funciona aí? Que agora se tornou 2 caras realmente engajados na questão do meio ambiente, que eu acho importantíssimo, entendeu? Porque afinal de contas nós habitamos um só planeta, tá, galera? Eu estava falando com o João agora nos bastidores e tal. Muitas pessoas me perguntaram, não só na Inglaterra como aqui, como em qualquer outro país: Boris, de onde que você é? Eu falei: eu sou do planeta Terra. Entendeu? E como é que foi isso, Maurício? Como é que vocês se conheceram? São amigos de infância? Explica um pouco aí a história dessa amizade aí. Primeiramente, boa noite, Boris. Boa noite. Bem-vindo de volta, irmão. Obrigado. Boa noite, João. Boa noite a todos e a todas que nos assistem mais uma vez. Cara, como a gente... parece que faz bastante tempo, mas foi ontem, né? Que a gente esteve aqui conversando, né? Foi uma semana atrás. Então a gente tocou aí no assunto do João, que é um querido aí. A gente se conhece, acho que da década de 90, quando eu estava começando a competir enquanto surfista e amador, e um colega meu, o Vitinho, tinha uma casa em Itaém, e a gente ia pra lá de vez em quando pra
surfar em lugares diferentes. E daí a sintonia rolou, por mais que quando a gente era moleque sempre tinha aquelas coisas, né, de Santista com Guarujaense, com o pessoal de Itanhaém, pessoal de Praia Grande, etc. Pô, mas a sintonia lá foi muito maneira e você vê como é que é o destino, né? A gente se conheceu lá, a gente continuou em contato razoável. E hoje o destino, a energia aí do oceano, não tenho dúvida disso, acabou colocando a gente num caminho paralelo, que tem tudo a ver com o que a gente sonhava naquele passado, que era a curtição, de poder pegar onda, de poder surfar em lugar limpo, de poder surfar, de frequentar praia organizada, de trazer uma maior dignidade para quem frequenta a praia, independentemente da camada social que esteja. É nessa pegada que a gente caminha até hoje. E isso também, eu acredito, porque a gente trocou essa ideia no último programa, envolvendo as comunidades locais, né? De cada surf point, etc, etc. João, me fala da EcoSurf, cara. Vai, me fala um pouquinho da EcoSurf. Como é que... Vai, me fala. Cara, acho que assim, a EcoSurf... Quando foi que você sentiu essa necessidade de criar uma ONG como essa para cuidar do meio ambiente? O que deu... Falou, pô, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Eu costumo dizer que a EcoSurf se mistura com a minha vida, porque eu tô com 42 anos e tô há mais de 20 materializando esse sonho, né? Que a EcoSurf é um sonho, é quase que artesanal. Todo dia você acorda e faz um pouquinho. E eu sou de Itanhaém, uma cidade que eu acho lindíssima, uma cidade que hoje tem 100 mil habitantes. 60% do município é um município que tem 500 quilômetros quadrados. 60% do município é um Parque Estadual da Serra do Mar. A parte de costa da cidade, a zona costeira e marinha da cidade, a gente tem o Mapa Marinha, que é a Mapa Marinha Litoral Centro, recém-criada. E a gente tem também ali unidades de conservação federais. A gente tem uma estação ecológica do Tupiniquins e uma área de relevante interesse ecológico, que é uma grande queimada pequena. Então, com isso, você consegue perceber a importância ambiental e qual é o patrimônio ambiental que está sendo protegido nessa cidade. Desde muito cedo, o tempo que o Maurício ia competir, foi andar em Itanhaém para pegar onda, a gente teve uma vida muito livre nessa cidade. Então, a gente pôde conhecer a cidade de um modo muito particular. Então, nadando em rio, pulando de ponte, se aventurando em mangue, costão rochoso, andando em pedra, andando em ilha e surfando. E tem uma máxima no ambientalismo que diz que você só preserva aquilo que você conhece. Então, a partir dessa noção, desse conhecimento, dessa relação de pertencimento com esse lugar, né, dessa intensidade que a gente teve vivendo e convivendo nesses lugares ambientalmente frágeis, ambientalmente importantes, a gente começou a entender a importância que tudo isso tinha. Um outro fator também que determina o nosso senso crítico, Itanhaém é uma cidade que está a menos de 120 km de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo. E aos finais de semana, de feriado, de férias de verão, alta temporada, a cidade, teoricamente, ela é invadida. E todos aqueles problemas que existem em capitais como São Paulo, no final de semana, no feriado, é transferido para a cidade. É o trânsito, é o barulho e principalmente a poluição na praia. Então, aos finais de semana, de uma temporada durante o verão ou de um feriado, a praia ficava de uma sujeira caótica. E a incapacidade gerencial do sistema público em prover um serviço adequado de recuperação, de recolha desses materiais, ela continua ainda ineficiente. Uhum. E com isso, um grupo de jovens começou a se preocupar e fazer os famosos mutirões de limpeza de praia. Mas eu sempre gosto de trazer, quando a gente fala a respeito do trabalho da EcoSurf, que a gente tem espelhos onde refletiu muito do que a gente faz hoje, de grupos que já estavam organizados pensando nisso. A gente tem... na Califórnia, a Surf Rider Foundation, que é um grupo de surfistas que há mais de 35 anos já tem essa pegada de conectar o surf com o meio ambiente. Aqui no litoral paulista, a gente tinha um projeto que era patrocinado pela Darui, chamado Keep the Ocean Clean, que era o Wagner de Boia, que fazia grandes mutirões de limpeza de praia. E ele era um cara de Peruíbe, então ele sempre estava passando por Itanhaém. Então a gente olhou para esses projetos, a gente viu, cara, quando eu crescer,
Eu quero ser igual a esses caras. Só que a gente era jovens de 16, 17 anos, cabelo comprido, ainda pensando que universidade que ia cursar, se é que ia querer cursar uma universidade. E aí, a partir desse despertar, olhando para tudo isso, fazendo essa colcha de retalhos, né, que misturam com um componente ideológico, de indignação, né, de insatisfação com aquilo que a gente já percebia que era uma questão relacionada a poder público, né? E a gente, enquanto cidadão, também vamos fazer a nossa parte, ao invés de ficar só reclamando. E outro componente também importante, que desde muito cedo também eu sempre tive a oportunidade de viajar muito para pegar onda em outras praias. E às vezes você ia numa praia, uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui para Ilha Grande a primeira vez, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Que é um paraíso. Eu fui pra praia de Lopes Mendes, que era que dizia que tinha altas ondas ali. Depois descobri que não é Lopes Mendes o melhor lugar de surf ali, mas não vou nem contar porque é segredo. Mas deixa achar que é Lopes Mendes. É o secret. E aí, cara, a gente chegou em Lopes Mendes, chamei o metro de onda e na época acho que nem podia, mas a gente levou arbalete, nadadeira. A gente foi lá pra caçar também um pouco, pra poder passar uns dias se alimentando um pouco melhor. E aí eu lembro no canto esquerdo de Lopes Mendes, a gente mergulhou e era aquele coral cérebro, aquela coisa colorida, linda, incrível. E 3 anos depois a gente voltou pro mesmo lugar pra fazer um mergulho ali. Já tava tudo esbranquiçado, assim, um branqueamento. E tudo isso você percebe que o quê? Que tava mudando. E sempre mudando pra pior. Então acho que o meu olhar, eu sempre digo que a partir de 98, 99, eu passei a enxergar o mundo através da janela do meio ambiente. E essa paisagem que eu olho fora, como que ela tá? Ela melhora ou ela piora? Infelizmente, essa paisagem só piorou. Então, essa soma de fatores que determinou que eu e o André Coimbra, um parceiro meu, que até hoje a gente é brother, viaja junto, a gente falou, cara, vamos criar uma instituição. E um dia tava dando um rolê de jipe, um jipe de um amigo, aí do Trica, tu deve lembrar do Trica. Lógico. O jipe do Trica, falando que a gente queria criar uma entidade. Lembrei de mais uma outra referência, era No Stress, de Garopaba. Os caras tinham um trailer, se eu não me engano, um quiosque, eles faziam um trabalho de guiamento das pessoas em trilha, e tinha aquela camiseta No Stress, Garopaba, tu trocava um copo de bituca de cigarro por uma seda, quem quisesse fumar um cigarro na praia e tal. Então a gente viu aquilo também e achou, porra, que legal os caras fazendo, a gente tem condição de fazer isso em Itanhaém. E aí, com todo esse arcabouço referencial, a gente falou, porra, e aí surgiu o nome. Né? O nome original era Entidade Ecológica dos Surfistas de Itanhaém, e a sigla é Ecosurf com I. Né? E aí depois com o tempo a gente tirou o I, porque a gente começou a expandir e virou Ecosurf. Mas um fato fundamental para falar do nome, né, sem me alongar muito nessa parte, mas é importante deixar isso como um registro histórico. Esses dias eu estava lendo uma revista, na verdade estava fazendo mudança de escritório, achei um monte de recorte de jornal e revista. Achei umas folhas da extinta revista Inside. E aí fui ler o artigo. E ali no chapéu do artigo, como a gente chama em jornalismo, estava escrito Ecosurf. E aí eu fui ler quem que era o autor do artigo. Marcos Quito Gungel. E eu disse a ele na sequência, até me arrepio, eu tirei a foto e falei, Quito, tu é o pai da Ecosurf. E esse artigo deve ser de 96. Nossa. Então assim, a palavra Ecosurf, pela primeira vez que eu li, provavelmente foi nesse artigo, tanto é que eu tenho guardado essa página, e isso deve ter ficado numa gaveta no meu cérebro, e quando a gente começou a pensar no nome, Ecosurf veio, e ou seja, não foi a gente que inventou o nome, né? A gente só popularizou esse nome, talvez o conceito já tinha sido cunhado pelo Quito, que hoje é o gerente, é o presidente da 9ª Reserva Mundial de Surf. Gente, e parceiraço. E me diz uma coisa aqui, vocês que estão engajados aí nessa questão do meio ambiente, que eu, desde já, tá? Por favor, no que eu puder contribuir, não só com o Contra-Regra, tá ok? Mas pessoalmente, o Boris, como surfista, me deixem a par do que está acontecendo, para mim poder também dar lá uma força, inclusive braçal, se precisar. Muito obrigado. Tá bom? Nessa militância, nesse trabalho que você já vem fazendo há 20 anos, não é isso? Você, Maurício, já está engajado nisso também? Eu comecei a estudar as questões ambientais em 2008. Então já vai para 13 anos, certo? De vocês dois, rapidamente, como está a conscientização da população de uma maneira geral sobre a questão ambiental, sobre a questão de proteção e preservação do meio ambiente, e como nesses anos o poder público mudou para pior
ou para melhor? Ou seja, as questões ambientais, hoje elas têm uma maior importância junto ao poder público, ou continua aquela mesma bandalheira de tudo lá? Maurício, como é que você vê esse engajamento da sociedade, se ele está maior ou menor, e o compromisso do poder público com as questões ambientais? A sua questão é interessantíssima, porque você pode olhar por dois vieses. É claro que se você for pegar 20 anos, 30 anos atrás, e para falar de assuntos ambientais, que a gente chama de ambientais, mas, pô, ambiente é tudo, né? É claro que você tinha menos destaque pela mídia, menos interesse pelas pessoas, menos participação, paralelamente. E você vê que nesse cenário você tinha ambientes melhores. Por quê? Porque você tinha menos impacto, menos produção, menos descontrole, menos atividades que atuavam sem preocupação alguma e etc. Uhum. Por esse primeiro lado. Por outro lado, você tem os problemas crescendo. Isso é histórico, né? Quando que a comunidade mundial, não vou nem para o Brasil, sua questão é no Brasil, não vou tentar fugir muito, mas quando que o problema relacionado ao meio ambiente ele surge para o mundo? Com grandes desastres. Então você tem desastre em Bhopal, na Índia, que foi vazamento de produto químico, que matou diversas pessoas. Você tem o acidente, acho que um dos mais famosos, que é o de Chernobyl, na usina nuclear de Chernobyl, de um dos reatores de Chernobyl, na antiga União Soviética. Teve aquele vazamento de óleo na América do Norte, da Exxon, né? Exxon Valdez, da Exxon Valdez, no Alasca, isso. Que foi, ainda é até hoje, ao lado da explosão da plataforma da BP Oil, o maior desastre relacionado à indústria do petróleo da história. Então, diante desses acidentes que chocaram o planeta, foi irreversível o começo, o engajamento, o interesse, a mídia demonstrando mais. Então, eu costumo, na tua pergunta, eu costumo falar nem mais nem menos. Eu acho que no passado a gente tinha um ambiente mais intocado, né? Num passado não muito recente, só que hoje você tem um ambiente muito mais tocado, só que você tem pessoas com um olhar com pessoas mais interessadas na questão ambiental, com uma preocupação maior do que no passado longínquo. Então, resumindo, o que a gente tem? Um ponto positivo de esperança, que se você colocou o mundo em atenção para que os ambientes estejam sob ameaça, alguns com destruição irreversível, e a população engajada, pode ser que a gente consiga deixar esse mundo com qualidade de vida para o ser humano habitar. Porque esse é o objetivo. O mundo continua. Quem pode ser que não continua é a espécie humana. Também acho. E, João, e você? Você tem notado que, a partir da iniciativa do EcoSurf, que você, lá há 20 anos atrás, falou, pô, vamos enveredar por esse caminho aí, porque eu acho que é importante. Hoje, você estava me falando agora, antes de começar o programa, da questão do embaixador canadense e tal. Eu achei muito interessante essa coisa aí. Dá um toque aí, uma breve explicação disso daí, porque eu acho que tudo isso é fruto. Sim. Né? Todas essas coisas que vêm. Porque hoje, sem dúvida alguma, eu quando era moleque, a gente não tinha essa discussão de meio ambiente. Não, vou brincar, ainda falando que quando era moleque você achava um pedaço de isopor na praia e falava assim, ó, tá nevando. Isso. A neve deve estar lá até hoje. Isso, porque isopor não degrada, né, cara? Né? Então você vê como a gente... Pranchas de surf eram de isopor. E aí é o que o Maurício trouxe, né? Essa ideia do Maurício de a gente começar... a reverter nossa visão de mundo e... Olha, cara, agora, desculpa te interromper, mas agora me veio um negócio aqui que eu acho que quando vem esses insights assim, eu preciso falar.
A indústria do surf é altamente poluidora, galera. Isso daria um programa inteiro pra gente falar. Não dá, cara. 2, 3, uma série. Dá uma série. Não, mas olha, a intenção é essa, hein? Mas ó, só para trazer a sua pergunta, dentro do que o Maurício muito bem explanou a respeito dos grandes desastres, né, que a nossa capacidade humana causa na Terra. Isso foram desastres que foram pontuais, isolados, mas de impactos que são sentidos até hoje. Mas eu vou trazer um pouco para o recorte do Brasil, e aí o Maurício trouxe esse recorte histórico, né, Exxon Valdez, BP Oil, Bhopal. E tem um livro muito famoso também, chamado Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, que ela fala sobre a contaminação por mercúrio e outros componentes químicos de áreas nos Estados Unidos. A partir desse livro, o mundo começou a enxergar a questão ambiental e leis começaram a ser editadas restringindo determinados tipos de indústrias. Isso a gente está falando no norte do mundo, Europa. Acima da linha do Equador. E aí essa indústria começou a ficar cara para se manter nesses países. Porque era multa em cima de multa. Eles mudarem a planta, né, das empresas era muito caro. Eles começaram a falar, opa, vamos fazer um negócio meio transacional agora. Começaram a olhar no mapa, vamos instalar nossos parques aonde? Brasil, anos 60 e 70, governo militar, essas indústrias falaram, topa receber? Era o início do movimento ambientalista brasileiro. Já tinha acadêmicos da USP, começaram a questionar. O governo militar disse a seguinte frase: eu prefiro a poluição à pobreza. 15 anos depois, nasciam crianças acéfalas em Cubatão. Aqui do lado. Aqui do lado. Então, assim, essa é a visão, né, que a gente está falando de 50 anos atrás, que o Brasil escolheu enxergar dentro de uma questão de política ambiental, tanto é que implantou um parque petroquímico, né, siderúrgico, em cima de uma floresta, que tem a maior biodiversidade do mundo no metro quadrado, que é a Mata Atlântica. De lá para cá, ao meu ver, a gente teve a Constituição de 88, que tem o seu artigo 225, que fala sobre a questão de meio ambiente. A gente teve depois lei de crimes ambientais, a gente teve a Política Nacional de Educação Ambiental de 99, então a gente teve marcos regulatórios importantíssimos, que começou a balizar como o Brasil deveria enxergar, né, o meio ambiente. Só que o que hoje, para mim, na minha visão, impera dentro dos órgãos, né, que devem administrar a política pública é um analfabetismo ambiental. Porque a gente vive no Brasil uma questão que ela fica muito cara por achar que a natureza do Brasil, por ser abundante, é infinita. Muito pelo contrário. E isso é o que eu chamo de analfabetismo ambiental. Haja visto a Europa, né, irmão? E aí quando você percebe que a gente vive na zona costeira, quantos % de saneamento a gente tem implementado nos municípios da zona costeira, que faz parte aí de 25% do país? Nem fala. Então, para quem pega a onda, você está surfando muitas vezes na merda. Não. Só que a gente está mais preocupado com o plástico, que também é uma preocupação, que está flutuando ali, que está interagindo com a biodiversidade. Só que as doenças de veiculação hídrica que o esgoto traz também são extremamente cruéis, João, para a nossa saúde. Eu lembro que, desculpa só te interromper, eu lembro que a gente ia surfar e encontrava uns pellets de plástico que vinha da estireno, aquilo cheio na areia. Tu lembra disso? Até hoje. Em pesquisas em Santos, no Guarujá, eu pesquisei isso já em Itanhaém, a distribuição disso, ela é sistêmica. Ela está em tudo. Né? Então esse pellet, né, esse pellet ele tem uma capacidade de absorção de poluentes orgânicos persistentes que vem através, por exemplo, uma coisa que é um rótulo muito caro que o Santos ganhou, que é o estuário não, que é a praia aqui da enseada da Orla de Santos, quantidade de cocaína nos peixes que foram pesquisados, gigantesca. Então esse pellet ele é um absorvente desse tipo de poluente, né? Tanto quando você tem poluente que é lixiviado pela drenagem, né, do sistema de irrigação de Bananal, no caso de Itanhaém, né? Quanto você tá ali, você teve um resfriado, toma remédio, você expele pela urina. Essa urina, o sistema, o nosso tratamento de esgoto não retém,
né, esses químicos, esses fármacos, vai para o oceano, esse pellet agrega também esse material, né, e tem a capacidade de absorver, né? Fora ainda você imaginar a quantidade de anticoncepcional, né, que as mulheres tomam, expelem também pela urina, e isso também afeta a biodiversidade, os organismos marinhos, que já tem estudo, já organismos marinhos virando hermafrodita, trocando de sexo, né? Então, assim, você é louco, tá falando assim, sério, isso a gente tá irmão? falando de saneamento, mas voltando a falar. Meu Deus. Mas voltando a falar de política ambiental no Brasil, eu fico um pouco reticente, foi o que eu comentei, né, no bastidor aqui. Eu tive a oportunidade de ser convidado para um café com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Canadá do Brasil. Ele é a segunda pessoa mais importante do Canadá do Brasil, depois do embaixador. A gente tomou um café da manhã para falar sobre política ambiental. Eu fui contemplado com um edital do governo do Canadá em 2008, quando o Canadá presidiu o bloco do G7. Eles lançaram um edital e a Ecosul foi contemplado um projeto para tratar de formação em comunidade, para falar de resíduo sólido, de lixo no mar. E a partir disso a gente estabeleceu uma relação de proximidade com o consulado em São Paulo, com a vice-cônsul, a Nathalie. E aí, sempre estava sendo convidado para os eventos dele e teve essa oportunidade de me reunir, né, com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Canadá no Brasil. E aí a gente foi falar de política ambiental. Ele me perguntou como eu estava enxergando o momento, né, da política ambiental no Brasil. Isso foi no final de 2019. A gente já estava no primeiro ano do atual governo e o desastre já tinha iniciado. A boiada já estava passando, né, como o ex-ministro, ou melhor, o ex-sinistro gostava de se referir às estratégias dele. E aí eu disse ele o seguinte, que infelizmente, desde a redemocratização do Brasil, isso no meu ponto de vista, a gente teve governos Tancredo Sarney, depois a gente teve Collor Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer. Democracia recente, né? A gente ainda está engatinhando. Só que a gente já teve, dentro de tudo isso, o Brasil como um grande player internacional na hora de negociar questões relacionadas à conservação ambiental. Por quê? A maior biodiversidade do mundo está no Brasil. O maior potencial hídrico de água doce está no Brasil. A maior área de cultivo agrícola está no Brasil. Então, isso são cartas que valem muito numa mesa de negociação. Com certeza. Só que o Brasil nunca assumiu uma responsabilidade de fato estratégica de colocar a conservação do meio ambiente, o chamado desenvolvimento sustentável, olhando para o pilar ambiental. Sempre olhou para o pilar econômico. E o social meio que permeando os dois, né? Só que o econômico, quando você se desenvolve, o Brasil, a partir de uma commodity, que é grão, carne. Aonde produz grão e carne? Em áreas agriculturáveis. A gente já tem áreas agriculturáveis que estão áreas que não possuem nenhuma atividade agrícola. Porém, a gente está perdendo floresta para boi, está perdendo floresta para soja e para milho, para manter superávit primário de balança comercial. E a gente não consegue reverter essa conta porque foi uma escolha política, né? De você ter subsídios em cima de subsídios, dinheiro público para derrubar a floresta. Então eu estou falando que, pelo menos nos governos anteriores, mesmo com essa estratégia, o Brasil não fugia da discussão internacional, assinava os acordos e depois a gente, com a sociedade civil, cobrava a implementação desses acordos. Sempre foi muito difícil, sempre foi muito lenta essas trabalho de advocacy, de fazer pressão nos governos, tanto nacional quanto subnacional, né? Já esse governo nem acordo cumpre, ele pula fora dos acordos, ele rasga acordo, ele se retira dos acordos. Então nós, enquanto sociedade civil, não temos nem condição formal de cobrar a implementação de política que política ambiental visa uma coisa principalmente. É a sobrevivência da serviços espécie humana. ecossistêmicos. Quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, estou falando de água limpa, de ar puro, de comida sem agrotóxico, né? Então, basicamente, é um pouco disso. Você tem... É muito interessante o que o João coloca, que quando você fala que o Brasil é a liderança na biodiversidade no planeta, isso é fato. O Brasil é o país que detém maior biodiversidade no planeta. Água potável, o João colocou, e a gente vai aí colocando, acho que daria outro programa, como a gente falou aqui, de outros assuntos também. Mas... você fazendo essa análise do período da democracia, da nova democracia brasileira, você vê que nós
tivemos aí sim um foco desenvolvimentista, ignorando a variável ambiental ou camuflando a variável ambiental em razão principalmente do poder econômico e de alguns programas sociais que a gente sabe que programa social ele mexe nas urnas, né? E conforme você coloca os programas sociais, você acaba alterando. Se você está numa democracia, qual é o seu interesse? É voto. Só que o que nós temos na atualidade pode estar acontecendo aí ações que tragam prejuízos para o país a longo prazo. Por quê? Eu vou fazer uma analogia, a gente estava conversando até isso aqui nos bastidores. Se você é um país que detém tecnologia da informação, como os Estados Unidos, a própria China atualmente, alguns países europeus, eu acho que se você conversar com qualquer cidadão americano, qualquer membro do governo americano, ou qualquer embaixador, diplomata americano, sobre você quer abrir mão da sua liderança na tecnologia, qualquer um, desde o cidadão até o diplomata, até o governo, vai falar, não, você está louco? A gente construiu isso através de investimento em educação, universidades, globalização, e mandando gente para o exterior, importando gente super qualificada e etc. O Brasil, ele já tem isso pronto. Só que não é a tecnologia que o Brasil tem. O Brasil tem uma coisa que a natureza ofereceu, que é a biodiversidade. Abençoado por Deus. Então, esse país, como é que você vai abrir mão de uma liderança de encabeçar o planeta com a commodity, eu vou colocar bem no pensamento do poder econômico, eu não gosto muito desse termo, mas com a commodity mais importante do planeta. Você detém toda a maior biodiversidade do planeta e você vai abrir mão de ser líder nisso? Não, eu uma acho completa estupidez. Eu acho que é um pouco contraditório, no mínimo estúpido. contraditório. Você pular fora de acordos, você virar as costas para momentos aí importantes da política internacional ambiental. Então, eu tenho diversos... lógico, isso aqui é uma visão enquanto cidadão, uma visão enquanto professor, uma visão enquanto pesquisador e uma visão enquanto surfista. Porque a gente está conversando aqui, você me apresentou, a gente conversou bastante na semana passada. Eu sou pesquisador em pós-doutorado, fiz meu PhD na área, fiz minha bolsa sanduíche em outro país, num país super desenvolvido, contei para você da universidade em qual eu estudei, etc, etc, etc. Sou advogado, me formei aqui em Santos, etc, etc, etc. Mas antes disso, o meu primeiro contato com uma tartaruga, com a água que está poluída ou não, e etc., foi através do surf. Sem dúvida. Foi através do surf que eu comecei dúvida. a perceber que aquele ambiente ou me dava muito prazer, ou muitas vezes me incomodava. Como você é daqui da região, você lembra que me lembro quando eu comecei a surfar, a gente surfava com manchas de óleo, que era super na praia. Eu voltava com o pé e a parafina cheia de óleo. Lembra uns pelotes de óleo que grudava no meio dos dedos, mano? Pra tirar aquilo tinha que ser com gasolina, querosene. Você tem isso por quê? Lógico que eu não tenho os dados aqui para apresentar, mas a gente está num bate-papo aqui e eu acho importante lembrar isso. Então você tem um porto que pode ter sido ali o grande motivo daquilo ter aparecido, ou porque a própria atividade portuária ela não estava de acordo com o que as normas ambientais pediam, ou você tinha embarcações que entravam no Brasil, que quando chegava no Canadá, elas se comportavam de uma forma e quando chegava no Brasil se comportavam de uma forma totalmente diferente. Não, inclusive, juntamente com isso, teve aquela questão também, eu lembro, algum tempo atrás, das águas de lastro, né, velho? Sim, você tem esse problema até hoje. Você traz águas lá do Oceano Índico. Isso é um exatamente. Isso é um desafio não só para o Brasil, isso é um desafio para o mundo inteiro. Né? A questão da água de lastro, espécie invasiva, você traz um peixe da China e daí... Qual que é a regra que o direito marítimo impõe, direito do mar e marítimo impõe para esse tipo de ação?
Você tá com o navio a tantas milhas náuticas da costa, você tem a possibilidade de soltar a tua água de lastro. Mas o que acontece bastante na prática? Você desrespeita esse espaço e vem soltando dentro dos canais, dos portos, como a gente tem aqui em Santos. Então, eu já me deparei com... Pô, voltando do litoral norte, voltando do Rio de Janeiro pela Rio Santos, atravessando a balsa para chegar em Santos com 3 horas da manhã, e tá chegando um naviozão que eu sabia o que tava saindo ali. Eu sabia, na época, eu lecionava até direito marítimo e eu sabia o que estava acontecendo ali. Então eu vi, pô, na madrugada, pô, mas a gente tem bastante coisa. Então cara, bastante coisa devia te dar uns desesperos. Não, mas assim. Até hoje. Né, até de você hoje. Pô, será que sou eu o único que tô vendo isso tudo, Mas cara? são várias coisas. Mas você E é nesse sentido que eu fiz essa pergunta, entendeu? Porque eu acho que a partir do trabalho de vocês, que eu, pô, admiro pra cacete, eu vou falar pra vocês, velho. Porra, meus parabéns, olha. Porra, eu fico contente pra caramba de encontrar pessoas assim. Que eu acho que, tudo bem, ainda tem muito a ser feito, tô ligado que, pô, ainda tem gente fazendo merda pra cacete aí no meio ambiente, tá ligado? Mas eu acho que vocês, e entre outras iniciativas, né, de outras pessoas em outras regiões do país, eu acho que o pessoal está um pouco mais consciente, né, do que há 20 anos atrás. Correto? Vamos admitir isso ou não? Eu não que digo, vocês eu não acham? digo mais consciente, mas eu revolto lá o que eu tinha falado no passado. Vocês Não, eu sentiram acho o que engajamento? É mais fácil engajar as pessoas hoje do que há 20 anos atrás? Ou... Eu acho que a gente... Ó, boa, eu vou dizer o seguinte, eu sou da época, eu sou... Não somos nativos digitais. Não. Eu sou da época que você entrava na internet. Hoje as pessoas já Eu sou da acordam. TV branco e preto, irmão. Hoje as pessoas já acordam na internet. Eu sou da internet de escada ainda, né? Tô com 42 anos, mas fui interagir com o computador quando eu fui pra faculdade. Meu primeiro computador eu tive com 23, 24 anos. Sim. Então tinha que ligar lá pra entrar, fazer um barulhinho, tinha que colocar o redutor de ruído na onde saiu o negócio do Felipe, que telefone. fazia o barulhinho do modem? Então, assim, a gente acessava a internet. Hoje você já acorda online, né? Então, você vê, existem hoje os nativos digitais. Eu falo que eu sou do tempo, não existia, o Orkut estava começando, que foi a primeira rede social a se popularizar. Era o tal do ICQ, que era um nível de conversação, celular tijolão, existia o Bip, né? Então eu lembro que eu vi tudo isso. E aí, para você fazer um evento para engajar as pessoas, tô falando de Itanhaém, a gente tinha que correr atrás de um patrocínio para o cara conseguir uma faixa. A faixa não era digital, era pintada à mão ainda, o cara tinha uma letra bonita, ainda botava o nome da empresa que patrocinou, acho que, sei lá, a faixa tinha 3 metros, sei lá, 40 centímetros, era para botar o patrocinador da faixa, fazia 3, 4 faixas, pegava os postes onde tinha maior canal de circulação das pessoas ali, as ruas de circulação na cidade, e passava a madrugada pendurando faixa, torcer para não ventar, às vezes o vento arrancava, era um preju, e depois ia pra praia esperar. Na faixa tava lá o que era o evento, multidão de limpeza de praia, dia tal horário. E aí às vezes ninguém vinha, porque não funcionava, mas era uma estratégia. Depois você aprende que você tem que buscar as pessoas onde elas estão. E aí você vai no escoteiro, no Rotary, no Lions, no clube de servir ali, do colega do bairro, né? Nas escolas, e aí você começa a trazer as pessoas para participarem, oferece a proposta e tal. E aí eu tô dizendo isso aí porque era muito mais difícil, né, você expor o que você ia fazer. Mas engajar as pessoas até hoje continua muito desafiador. Tanto que aí eu vou fazer para os dias atuais, o Facebook quando ele lançou, né, que é a grande plataforma onde tem 2 bilhões de pessoas dentro desse troço, o Facebook ele tinha um sistema de você criar o evento. E aí tinha lá o botão participar e não participar, né? Então você lançava o evento lá, todo mundo for participar. Aí no dia que você estava do evento, você manteve a estratégia de pegar pelas mãos as pessoas para trazer, mas você também lançou na rede social. Aí no dia que tu estava no evento, você faz a pergunta: quem é que confirmou no Facebook que veio? 2, 3, mas tinha 400 pessoas confirmadas. Cadê essas pessoas? O próprio Facebook lançou um outro botão: quer participar, não participar, e tem interesse. Então o cara fica menos comprometido. Não, tem interesse. E esse tem um interesse pra mim, ou o próprio participar, eu estudei um pouco de comunicação, signo, né, semiótica, teoria da comunicação, enfim. Tem um lance que é o quê? É a cognição,
né, da afirmação da pessoa. Quando ela clica no botão, que ela validou, que ela se interessa por aquilo, que ela quer fazer parte, o cérebro solta uma substância de prazer para ela, de bem-estar. Nossa, estou fazendo parte de uma causa incrível, mas no presencial ela não vem. E aí, hoje, o que eu enxergo, né, olhando do ponto de vista da comunicação? Acredito em 3 coisas. A gente vive hoje na sociedade da hiperconectividade. O que se tira de foto hoje, em 1 hora talvez, não se tirou em foto na história da fotografia inteira. As pessoas estão o tempo todo online. Existe esse componente da desinformação, da fake news, que a gente está aprendendo a lidar com isso ainda. É muito novo esse momento que a gente vive. Mas eu acho que essa ferramenta, o celular enquanto uma ferramenta, ela te permite a ter a informação. A informação ela pode gerar conhecimento e esse conhecimento pode mudar comportamentos. A partir do quê? De uma compreensão do sentido que você vai dar para essa informação, conhecimento gerado e que esse conhecimento te gera de comportamento. Quando a gente fala da questão ambiental e algumas frases que já são bordões, não existe planeta B, não existe jogar fora. É incrível Eu falei isso hoje. Não existe jogar fora. É incrível quando você percebe que as pessoas estão começando a entender o que isso significa na prática. A pandemia trouxe isso dentro do ponto de vista da discussão do resíduo. As pessoas trabalhavam na rua, comiam fora. Quando elas passaram a comer em casa, pedir delivery, a quantidade de lixo produzido dentro de casa foi assustadora. Assustadora. Se a gente pagasse para descartar, a gente tem uma taxa de recolha de lixo, mas a gente nem sente no final quanto paga. Mas como no Japão que você paga a quantidade de resíduo que você gera, ia ser um choque muito maior. Né? Então, certeza. Eu enxergo que hoje a gente vive numa sociedade que a engrenagem é o consumo. As empresas estão se antenando para isso, porque as pesquisas hoje dos millennials, geração X, né, que essa molecada que está aí agora, diz que os caras estão querendo realmente mudar o mundo. A Greta Thunberg, hoje ela só fala blá blá blá. Por que blá blá blá? Eu acho incrível. Porque blá 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 é discurso vazio. Blá 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 é o que a gente ouviu a vida inteira desses caras que estão com caneta na mão. É um blá 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 de verdade. São discursos vazios que não se materializam. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que o consumidor, essa juventude está ficando antenada. E eles estão começando a ter critérios na hora de consumir. Porque existe o consumo crítico e o consumo consciente. O consumo consciente é quanto eu preciso daquilo que eu quero adquirir. Verdade. E o consumo crítico é de quem eu estou comprando. E quando você pensa de quem eu estou comprando, você começa a ter restrição a algumas empresas. Porque as campanhas hoje de constrangimento ético e difamação de marcas que fazem teste de produtos de beleza em animais, que usa transgênico, que, no caso, tem uma grande loja de roupa que tem um código quando entra pessoas negras na loja. Então você começa a ter uma capacidade de boicote por causa da informação que está chegando. E aí, para concluir, quando você consome, você escolhe o mundo que você quer viver. E não necessariamente rodando nesse capitalismo selvagem. E aí sim entra um novo olhar que é o chamado capitalismo regenerativo. O capitalismo é uma palavra muito forte, né? Porque é um sistema de apropriação, né? Um sistema perverso na essência. Mas o olhar regenerativo disso, eu não sei se é só uma maquiagem, né, o chamado greenwashing, mas dá para entender que existe uma mudança em curso. E essa geração está patrocinando essa mudança. Pô, que legal. Você tem esse capitalismo como o diamante, né, a seta dourada do planeta, sei lá, 200 anos, vou colocar aí por baixo. E você tem, se você olha para 200 anos atrás, a forma de expansão e de atender os interesses do capitalismo no Brasil, hoje a gente está na mesma. Exportando commodity, derrubando árvore para expandir o agronegócio. É um país agrícola. E etc. Então você tem, daí apresenta para o mundo esse discurso que eu não concordo, que é celeiro do mundo, etc. Se fosse celeiro do mundo, o mundo estava sem fome. Entendeu? Verdade. Se o mundo tivesse preocupado realmente em combater a fome, já tinha acabado isso faz tempo. Não, já tinha parado de produzir armamento. Então você tem. Então a gente tem tanta coisa envolvida. Só que daí dessa história, mesmo pensando sob a ótica do capitalismo, você tem diversos tipos de economia. Então você tem uma economia circular que surge em razão do que o João falou.
que é importante para você tirar um pouco desse trilho errado que a gente estava seguindo. Porque é perfeitamente. Me corrijam se eu estou errado, porque eu penso da seguinte maneira: eu acho que tanto essas iniciativas da EcoSurf, como o teu engajamento na questão ambiental, enfim, toda essa galera que está aí hoje brigando, e também há muitos anos brigando com o negócio de meio ambiente e tal, porque eu acho que dá. Ou eu estou errado? Eu acho que dá para a gente ter vamos dizer o que a gente tem, um sistema capitalista, produzir, mas sem destruir o nosso planeta, o problema que eu vejo é o seguinte: a gente tem o quê? A concentração, cara. É a concentração da riqueza. E a fome não acaba porque dá lucro. A arma não para de vender porque dá lucro. E aí o que a gente está hoje que você enxerga que, né, dessa seta mágica, né, que o Maurício fala do seta dourada, né, do capitalismo. Crescer, crescer, crescer. Mas como você pode crescer infinito num país, num planeta finito? Finito, E aí, claro. e aí tem um professor, Ladislau Dalbor. Ele é o grande Ladislau. da verdadeira economia. Sim. Cara, se tu é esse cara, você fala assim, é possível. É. Né? Só que a estratégia tem que ser outra. Né? Você tem que distribuir um pouco melhor as decisões. Claro, né? pô. E aí tem um outro cara, que é o Inaxi Sachs, também um economista. Ele dizia o seguinte, que a gente também tem uma capacidade destrutiva, né? Enquanto espécie. Espécie dominante. E ele faz uma analogia que a gente demorou 100 mil anos para chegar a 1 bilhão de pessoas. E 100 mil anos a 1 bilhão de pessoas. E 100 anos a 7,8 bilhões. Essa curva exponencial de crescimento... Somos né? uma praga. Exatamente isso. O único comportamento parecido é o vírus, que cresce exponencial. Então, quando a gente fala hoje da agenda de resíduo, por exemplo, só para trazer um parâmetro, né, de olhares que se tem e que são equivocados. Reciclagem. Tu reciclar o que 7,8 bilhões de pessoas descarta é impossível ter escalabilidade isso. Impossível. Então, assim, a reciclagem é o último ponto, né, quando você vai discutir a questão de resíduo. Mas criou-se que não recicla. Não, isso aqui é reciclado? Então pode fazer. Não é assim. Não. Então, a gente tem que olhar desse ponto de vista assim, como se fosse uma governança global. Por isso que eu acho que espaços como COP26, a Assembleia Geral da ONU, cara, são espaços que, de fato, têm uma representatividade muito significativa, né? Porque ali está o mundo discutindo, o mundo civilizado, que as pessoas estão se permitindo, nos múltiplos idiomas, nos múltiplos códigos éticos, a estarem ali sentados e numa mesa de negociação. Porém, quando a gente olha para a pobreza, e aí eu vou trazer um outro recorte aqui, só para colocar, né, como é contra a regra, da elite global. Elite global não, elite eu acho que o Emicida foi muito feliz quando ele disse que elite é o que a gente tem de melhor na sociedade. Né? Essa burguesia global, infelizmente, não é a melhor que a gente está falando. Meu irmão. Concentra a renda, são egoístas, são hedonistas. São tudo. Você Enfim, pode pensar de pior. Olha só como a gente funciona no Brasil, né? Tô até fugindo um pouco do assunto, mas vou finalizar isso. Não, vai. Tu pegasse a grande... Contra a regra, aqui não tem regra, mano. Se tu pegar o grande canal de televisão brasileiro, que é uma potência mundial de produção de conteúdo, né? Chamada Rede Globo. Vou falar sobre distração da nossa percepção. A Rede Globo tem correspondente Argentina, Norte América, Europa, Ásia, Oriente Médio. Nossa matriz cultural é qual? África. Por que não tem ninguém fã da África pro Brasil? Por que não tem? Por que esse apartheid se mantém? Porque eu gosto de samba, gosto de carnaval, gosto de capoeira, mulata, gosto de feijoada, né? Roupa colorida, trajes leves, né? Alegria. Por que não trazem pra nós, pra distrair nossa percepção? Né? Para dizer pra gente que a gente tem que olhar sempre pro norte. E o outro ponto para trazer mais polêmica aqui, já pro contra-regra, aproveitar esse lance, já subvertendo o tema que a gente veio falar. O que nós gostamos é isso. Quando a gente viu o golpe parlamentar que foi imputado a então presidente Dilma Rousseff por pelhada fiscal, qualquer prefeitinho, governador faz isso o tempo todo. Antecipar a receita. O cara faz suplementação.
Então, final do ano, cidade tá quebrada, o cara fala, peraí, como a minha arrecadação do IPTU cresce janeiro e fevereiro quando eu emito carnê, vou pegar uma grana, antecipo essa receita, pago o que eu tenho aqui com crédito e depois eu pego de volta. Desconto de duplicata, não é? Assim, e aí, cara, já na política global falando, o que não me sai da cabeça, porque isso também ajudou a mergulhar a gente onde a gente está hoje, de meio ambiente, sobretudo, a gente tinha 3 coisas que o Brasil estava sendo extraordinário. A gente tinha o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Era um bloco se consolidando, que começou a financiar países em desenvolvimento, se opondo ao FMI, Fundo Monetário Internacional. Então, assim, pegava país, botava grana, ganhava os juros e ainda criava uma relação diplomática extraordinária. A gente tinha um pré-sal, que estava sendo colocado grana na educação, né? Só que o interesse norte-americano, porra, botar um canudinho lá no Oriente Médio custa caro patrocinar aquelas guerras todas ali. Então, será que foi uma vergonha essa fuga do Afeganistão dos caras? A Venezuela é uma bagunça. Lá a gente não entra fácil. Peraí, no Brasil, 300 parlamentares, vamos botar no bolso que os caras vêm com a gente. Fácil. E aí, por último, e não menos importante, estancar a sangria. Com o STF, com tudo. E aí, que era estancar a sangria? Era uma presidenta que não estava, né, se sujeitando a negociar com o parlamento para diminuir a pressão de investigação. Tá no rolo, se vira. A polícia vai fazer o trabalho dela. E aí, a gente abriu, né, com patrocínio da mídia, dos veículos, dos articulistas, dos ombudsman da vida, aqueles editoriais. O jornal principal nacional abria aquela gráfico de fundo, petrolão, um cano vazando dinheiro. Claro, houve crime, tem que estar na cadeia. Ninguém é que está defendendo o bandido. Mas a desarticulação de um programa de emancipação nacional do Brasil foi contida naquele momento. Foi. E aí a gente entra hoje, né, nesse obscurantismo das relações. E eu não sou petista, tá? Eu não sou petista. Nem eu. Nem ele. Nem sabe, eu. e assim, você Não, falou não sou filiado a nenhum partido político eu sou ainda. anarquista. Se a ironia não sou contra. Foi curioso, agora voltando à questão do meio ambiente, porque se eu deixar rolar no negócio da política aqui, nós Mas a vamos... gente tá nela. nós vamos A pra- gente não saiu dela, não. Mas A gente você tá viu que nela, a gente já Boris. começou a falar de Dilma. Não, mas a gente tá nela, a gente Deixa, tá nela. me entende, irmão. Me Eu, entende. lógico. Eu tenho muito claro que quando você fala de política ambiental, é política. Então eu tenho muito claro, desde a minha mais tenra idade, o seguinte: o teu posicionamento político é aquilo que você deseja para a sociedade. Então, se você é um beócio, como esse animal que está aí hoje como presidente, você vê que é um cara que não quer dar liberdade para as pessoas. Ele quer ditar o que você tem que fazer e etc, etc, etc. Mas em termos de política ambiental, eu estava hoje gozado. Olha só, cara, esse negócio é interessantíssimo. Estão me vindo uns insights. Pô, nós vamos fazer muito programa juntos, viu, vocês dois. Eu passei eu estava com vontade de comer um doce, passei numa doceria e tal, e falei, me vê uma queijadinha aí. Aí tomei uma queijadinha e tal, aí vi lá uma tortinha de limão, falei, me dá uma tortinha de limão. Aí ele pegou, a tortinha de limão já vem naquela caixinha plástica transparente. Ele pegou a caixinha plástica, fechou a caixinha plástica, aí pega lá uma sacola plástica, e falei, irmão, não precisa de sacola, já tá no negocinho. E eu tô com a mochila nas costas, né? Aí ele falou, não, porque eu falei pra ele, porque sabe o que acontece, irmão? Essas sacolas plásticas aí, eu encontro elas no mar, quando eu vou surfar. Aí ele vira pra mim assim, cara, como se alguém tivesse dando a salvação de Deus para todos os pecados dele, por estar me dando a sacolinha. Não, é biodegradável. Aí eu falei assim, é biodegradável. Bacana que você use uma sacola de plástico que seja biodegradável, mas até ela degradar, irmão. A tartaruguinha lá,
que eu não fico muito perto dela, senão ela vai morder meu dedão, vai arrancar meu dedão. Ela não sabe que é biodegradável. E ela vai confundir lá com uma... Como é que chama? Água-viva, uma Água-viva, uma medusa. Sim, um alimento que ela tem. Entendeu? E eu tô cansado de ver, eu falei pra ele. Eu tô cansado de ver tartaruga com aqueles plásticos de pack de 6 cerveja no pescoço. Entendeu? Eu tô cansado de ver os corcorões aí e tal, as aves saindo com sacola plástica pendurada no bico, entendeu? Eu já vi golfinho morto na praia, cheio de tampinha de garrafa no estômago. Mas esse é automático, né, do Entendeu, cara, né? cara? É automático. É igual quem fuma cigarro. Ó, eu tô isento de pecado por estar te dando uma sacola plástica porque ela é biodegradável. Mas, não, quanto tempo leva uma biodegradável? 50 anos para degradar no porque ambiente? foi a informação que passaram para ele, e que também o mercado para continuar. Por isso que eu acho tão importante esse nosso papo, entendeu, esse tipo. João, meu Maurício? Porque assim, a gente tem que começar a colocar na cabeça das pessoas que, legal, é biodegradável. O teu detergente, ele dissolve. Mas, lembra o tripé: informação, conhecimento e comportamento. Se esse cara tivesse uma informação, essa informação podia gerar um conhecimento para ele. Mas não tem interesse, os caras não têm interesse em educar o povo. Aí eu vou te falar mais uma vez, é a distração da percepção. É a distração da percepção das pessoas. Toda hora a gente tem uma cortina de fumaça pra gente olhar pro outro lado e não para aquilo que é importante. Isso. Né? Então o tempo todo a gente tá vivendo isso. E não é só no Brasil, né? Não, certamente. Eu só pegando um gancho no que vocês estão falando, eu acho super importante porque a gente contextualizou, a gente falou de bastante coisa até agora, né? E o centro aqui da nossa conversa é o meio ambiente, a variável ambiental, claro. E a gente está num evento super importante, como o João destacou essa semana, você também no começo aí da nossa conversa, que é a COP26. Estão sendo discutidos diversos temas, diversos assuntos. A gente tem expectativas aí para todos os gostos, para pessoas que olham e falam, não estão tomando nenhuma ação novamente, estão só no blá 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 e etc. Mas alguns governos que também de países aí que são chamados de civilizados, eu tenho um conceito diferente de civilização, mas eu não vou discutir isso agora. Porque os últimos 5 anos eu morei num deles, amigo. Então, eu não vou discutir foi o Reino Unido, a Inglaterra, tava lá. Então, o que é civilizado ou não? Mas o próprio Reino Unido, hoje o ministro veio a público para falar na COP sobre os eixos, o que o Reino Unido, enquanto Estado, vai traçar para os próximos anos em razão da urgência da mudança climática. Né? Tem um discurso, colocou metas, etc. Foi perguntado sobre outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, como o próprio Brasil, a China, etc., com a questão da derrubada de árvores na Amazônia. E aí, por que eu estou pegando o gancho que vocês estão falando? Isso é um contexto excelente. A gente está aqui, um dos motivos, né, Boris? Eu acho que é por causa dessa semana importantíssima para o planeta. Sem dúvida. Eu achei que era pontual. A gente está chamando. Por isso que eu quis chamar você de novo, e você, João, porque a gente tinha que aproveitar esse momento desse summit de meio ambiente que está ocorrendo. Que, aliás, esse animal que a gente tem como presidente, e se quiser me processar, não tem problema nenhum. Pode meter bronca, que eu não estou nem aí. Entendeu? Que nem tá lá. Então, você vê que todos esses assuntos a gente tenta delimitar ou fazer catalisar para o cerne, o núcleo da EcoSurf. O núcleo que já foi, o que já foi núcleo das minhas pesquisas no passado. Eu tive aqui naquela outra oportunidade, expliquei que atualmente eu desenvolvo um projeto junto ao meu pós-doc lá no Mackenzie, sobre o planejamento espacial marinho da costa brasileira, só que eu venho com background do surf, que eu desenvolvi uma tese sobre a proteção dos surf breaks, não só no Brasil, mas os modelos aí ao redor do mundo. E você tem como o núcleo da EcoSurf empoderar o surfista
para trabalhar no meio dessa loucura toda que a gente está conversando aqui. Não, claro. Porque qual a imagem que você tinha no passado? A gente sabe. O surfista malandro, maconheiro, vagabundo, que não tá nem aí com nada. Você viu um filme que tinha... Você viu o mundo de Hollywood sobre o surf na antiguidade? Parecia um filme de comédia. Estereotipado, né? Porque era um cara, um estereótipo ridículo. De vagabundo de praia. Beach bums. Um estereótipo ridículo que virava uma piada momentânea ali. Todo mundo querendo fazer, né? Todo mundo querendo fazer, mas tinha vergonha. Uns tinham vergonha, outros... Então a EcoSurf, ela vem como uma das organizações que vem para empoderar o surfista e coloca ele na linha de frente dos problemas. E você tem hoje diversos grupos, diversos países que... eu vou colocar alguns exemplos aqui, eu vou te mostrar por que eu tô fazendo esse contexto, porque eu quero que o João Malavolta da EcoSurf... Só minha mãe me chama de João Malavolta. Que o João Malavolta... Só minha mãe me chama de João Malavolta. Malavolta nos conte aí de umas coisinhas que estão acontecendo aqui no Brasil. Não, ele estava me falando, desculpa te interromper, Maurício, eu não gosto de fazer isso, mas já estamos com 1 hora de programa, olha como voa, Sim, cara. Olha como voa, Mel. Que você estava me falando... 2 minutos eu tenho para fazer isso. Comemoração 5 anos da guarda então, do Embaú. Que eu quero chegar. Mas só um parênteses, Maurício. Parênteses que a gente tá falando de COP26 e mudanças climáticas, emergência climática, eventos climáticos extremos. O surfista, por si só, ele é um sujeito que já percebe essas alterações no clima. Eu vou falar, no praião em Itanhaém, Praia do Centro, quando eu tinha meus 12, 13 anos, da calçada da rua até a água, eu devia dar uns 300 passos, 200 passos. A gente jogou uma bola na praia. Hoje você já não tem praia pra jogar bola. É Pernambuco. Né? O surfista não tá pegando onda, ele já vê o nível, a quantidade de tempestade no ano. Sim. Antigamente dava uma tempestade forte a cada 10 anos. Caraca, que deu aquele vento, que voou tudo. Hoje por mês da tempestade. Então já dá pra se conectar que alguma coisa mudou. Lógico, não tenha dúvida. Então, é esse gancho mesmo que eu quero que aqui, desculpa interromper vocês, mas só pra... não. Puxa os ganchos, porque nós vamos ter outros então, programas. Gente, não, mas a gente vai... eu quero que o João destaque isso, porque eu acho super importante para a tua audiência. A gente tem diversos modelos de proteção, em razão dessa loucura toda que a gente veio discutindo, de proteção de surf breaks, de espaços com surf. Seja do meio ambiente natural, ou do meio ambiente urbano, ou do meio ambiente cultural, que se enraizou naquela área. Então você tem modelos num período de 40 anos para cá, sendo desenvolvido nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, alguns estudos na Flórida. Você tem o Peru, um país aqui da América Latina, trazendo a primeira legislação para proteção de ondas do planeta. É o Peru. A primeira legislação de proteção de ondas do planeta foi o Peru que criou. Demorou para implantar um decreto para colocar essa lei para rodar. Eu vou colocar num resumo rápido. Veio a Nova Zelândia, como eu conversei na semana passada, introduziu dentro daquela lei que é mais ou menos a lei do zoneamento costeiro deles, a proteção de surf breaks, em razão de estudos de pesquisadores de universidades na Nova Zelândia. A Austrália veio com um modelo de reservas de surf, que começou em Bells, depois veio com um programa nacional. Você tem hoje o Chile, nosso vizinho aqui, dentro de uma área de proteção ambiental. A primeira vez na história do Chile que eles conseguem colocar 6 picos de surf protegidos sob a lei, em razão de estarem naquelas áreas protegidas. Como reservas de surf. Não como reserva esse nome, mas como área de surf protegida. Área protegida, de proteção ambiental. Você tem a proteção do surf break como foco da atuação. Que é a guarda, né? Então, hoje no Brasil. Calma, daí você tem todos esses modelos e hoje a EcoSurf, junto com uma outra organização não governamental do Sul e um grupo de... Qual é essa organização? Aprender Ecologia. Tá. Aprender Ecologia. E um grupo de vários participantes ali, eu sou um deles, que fui consultor do programa, etc., começou um programa chamado Programa Brasileiro de Reservas de Surf. E é isso que eu gostaria que o João
colocasse aqui pra gente. Não, legal, beleza. Vamos deixar isso para um outro programa, então. Vamos deixar. Tá? Já aproveito mais para fazer um convite, então, nesse encerramento, que a Guarda do Embaú, um dos grandes surf breaks que a gente tem no Brasil, Nossa, aquilo é maravilhoso. onda de potencial internacional, ela foi Eu tive o declarada privilégio há de 5 surfar lá. anos como 9ª reserva mundial de surf, a partir do programa Save the Waves Coalition, que é o programa que declara as reservas mundiais de surf. E agora, dia 6, esse sábado, a Guarda vai receber um evento de comemoração dos 5 anos da declaração da Guarda como reserva de surf. Então vai ser um evento que vai ter cultura surf, vai ter ação ambiental com limpeza de praia, instalação de placas de sinalização da Guarda sobre a importância do surf break. Que legal, cara. Vai ter o lançamento de um selo Praia Limpa para a Guarda do Embaú, além de uma cerimônia de consagração do surf no oceano, Cerimônia muitos das convidados. águas, com a galera Exatamente. toda Então, dentro. fica o convite aí pro pessoal que tá Então, ouvindo. Guarda do Embaú, dia 6. Guarda do Embaú, dia 6 de novembro agora. Agora, sábado. agora. Estamos dropando Eu não pra sei se vai Guarda. chegar aí até vocês, aí no sul, eu espero que chegue. E se não chegar, algum dos meus brothers, manda aí pra algum brother aí, você também manda pra galera. Surfistada, Exatamente. Guarda do Embaú, a nossa primeira reserva de surf, é isso? Reserva Tommy? mundial. no Brasil. Reserva mundial de surf Brasileira. no Brasil, Isso, bro. exatamente. Olha só como a gente está evoluindo. E E graças ao trabalho de gente como esses caras aqui, tá certo? Que nós, como surfistas, como amantes de estar na água, com a natureza, com um golfinho, com uma tartaruga, vendo os pássaros, vendo o sol nascer, nós aqui que temos a ilha Urubuqueçaba, quem surfa no quebra-mar, cara, aquilo é mó pico, você tá ali esperando a onda, tem aquela ilha maravilhosa, os pássaros. Meu, gente, pô, a gente precisa preservar o que é nosso, a gente precisa preservar o nosso planeta. É esse pontinho azul aí no meio da imensidão do espaço que é bonito pra caramba. Então, eu prometo a vocês, eu vou trazer esses dois caras aqui de novo. A gente vai estar conversando com mais especificidade de projetos, de ações que a EcoSurf promove. Desde já, galera da Itanhaém, muito obrigado por essa iniciativa de vocês há 20 anos atrás de terem se juntado. Que bacana. E, gente, vamos cuidar da nossa terra, vamos cuidar do nosso planetinha, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente curte, é aqui que a gente pega onda, que a gente faz amigos e a gente precisa cuidar dele. Tá bom? Então eu vou deixar aqui os meus convidados, o João, para se despedir de vocês, prometendo que muito em breve ele vai estar de volta e depois o Maurício também vai dar um goodbye para vocês, ok? De minha parte, muito obrigado por estarem de novo conosco aqui. Paz e luz a todos. Bom, obrigado, Boris, toda a equipe, Maurício aí, prazerzaço a gente poder fazer esse sempre debate, um prazer. trazer essas ideias que foram bem difusas, de assuntos complexos. A gente trouxe algumas abordagens, mas é importante também cravar nosso ponto de vista, principalmente nesse momento que a gente vive, do país e do mundo. E agradeço mais uma vez, sim, a oportunidade. O espaço é teu, João. Pela EcoSurf, pelo meu time também, que dá todo o suporte para a gente poder ter ultrapassado essas 2 décadas e estar continuando aí na nossa trilha, levando nossa mensagem Brasil afora. Eu conto com a tua presença, conto com o teu prestígio, porque nós também aqui do Contrariar estamos começando, estamos aí engatinhando, mas está sendo muito legal porque eu estou tendo a oportunidade de ter pessoas aqui assim como vocês. Meu querido, muito obrigado mais dá uma aquela vez. letra pra galera. Muito que tu obrigado. vai estar aqui muitas vezes de novo, tá? Obrigado mais uma vez, Boris. Como eu falei da outra vez, a energia sempre flui, é bem bacana. A gente conversou de várias coisas, eu acho que importantíssimas. São assuntos muito atuais. Pertinentes. Eu agradeço muito a parceria com o João. Não, esse cara é ponta firme, velho. O João, eu agradeço muito ele ter vindo aqui para contribuir. Espero que tenhamos aí outras oportunidades para conversar de assuntos específicos da EcoSurf, da proteção dos surf breaks ao redor do planeta. Por favor. E etc. E é isso, galera. Como o Boris destacou, o meio ambiente está aí. Essa lenda de que o mundo vai acabar é realmente uma lenda, porque o que pode acabar é a espécie humana.
O mundo, ele vai continuar. Agora, só vai da gente saber como é que a gente vai continuar girando com ele. Valeu? Aloha. Aloha. Valeu, galera. Um abração. E ó, os índios sabem aquilo que a gente não sabe. E tá tentando descobrir até agora. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo.